Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do fechamento, falando muito do nosso Atlético, que infelizmente fecha a terceira rodada do Brasileirão e não consegue uma vitória, tá? Vamos falar muito desse jogo com vitória e dessa análise dos 3 jogos do nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Hoje o Galo teve vida... Cara, a gente projetou o Galo como um dos candidatos. Eu sei que 3 rodadas não vai tirar ninguém da briga pelo título. Mas até aqui, em termos de resultado, é uma grande decepção, né? Perdeu do Grêmio na estreia, empatou com São Paulo e hoje recebeu Vitória e ficou sem vencer de novo. Pelo contrário, a vitória esteve nas mãos do Vitória. Do Vitória. A maior parte do jogo. O Galo assim, não está superando as expectativas. Eu não sei qual é a resenha dentro do vestiário, porque tecnicamente é um time muito bom. Acho que vai ser um time que vai lutar na parte de cima da tabela, do campeonato. O Felipe tocou num assunto que é extremamente delicado, que é time grande em zona de rebaixamento. Ou esperar a próxima rodada, vamos vencer a próxima rodada, é só começo de campeonato, isso é perigoso. Individualmente, esse Galo é um time muito bom. Acho que o Cuca está tendo dificuldade nesse começo de brasileiro, fazer com que esse time jogue coletivamente. Porque o Vitória, em alguns momentos, foi melhor do que o Galo jogando fora de casa. E é um Vitória que entra no campeonato, pelo menos na minha opinião, pensando na permanência. O que vier depois, aí é lucro por Vitória. Mas fez um grande jogo fora de casa. Você vê, os outros jogos sempre teve um porém, algo para explicar o tropeço do Galo. Na estreia foi a atuação do Volpi, sobrenatural. Não, o Volpi fechou o gol, deu o Grêmio. Na segunda foi o Rafael também. Rafael fechou o gol do goleiro de São Paulo. Hoje me parece que não tem desculpa, cara. O Galo produziu pouco mesmo hoje. E o Rafael só fechou o gol quando o Galo teve um a mais. Exato. 11 contra 10, porque no 11 contra 11 o São Paulo foi melhor a maior parte do tempo. O Cuca está tentando fazer um time com jogadores de muita mobilidade, né, sem posição fixa, que também marca individualmente, isso interfere no posicionamento. A gente viu, por exemplo, o Rony contra o São Paulo jogando por dentro muitas vezes, o Scarpa aberto, como já jogou outras vezes na carreira, e acho que até o melhor momento dele foi assim no Palmeiras, jogando pela direita. Mas é uma equipe que ainda não se encontrou, não tem as conexões ainda, a gente ainda não consegue ver esses links acontecendo de forma natural e defensivamente está sofrendo mais do que se imaginava. Assim, acho que é um time desequilibrado ainda, parecia estar num momento melhor quando acabou o estadual. O estadual tem isso também. Ele pode criar uma série de distorções em relação à análise que a gente faz. Você acha esse Atlético Mineiro de hoje melhor do que o Atlético Mineiro da temporada passada? Do Milito? Período. Boa período, né? Eu acho que o que terminou. O período que jogou a final da Libertadores. Eu acho tão irregular quanto. Eu acho irregular quanto. Mudou a característica, né? Isso é ruim. Porque Terminou mal. o Rony estava acostumado com um jogo vindo de Palmeiras, que você falou na semana passada, ou na retrasada, daquele passe longo, né? Do Everton, o Rony brigar. Brigava, isso aí. O Galo, ele não usa tanto essa bola longa de zagueiro para centroavante pro Rony brigar lá. Ele tenta fazer o Galo tenta passar a bola no Scarpa no meio do campo, construir pelo Arana pelo lado do campo, linhas de fundo. Vou interromper, mas o goleirão não colou essa ali do goleirão, né? Não colou, né? A bola entrou e ele deu ali, ó. Ele tentou. Olha o giro, ele tá bem, hein? Esse giro aí. Rapaz, se sou eu nesse giro aí, esquece, pai. Eu não faço o fechamento do domingo que vem. O Bandeira na hora, olha lá. Olha lá, ele tentou o goleirão, mas não colou. E esse Galo do ano passado, que tinha Paulinho, por exemplo, e teve um momento do ano de Hulk e Paulinho, quando os dois se aproximavam, era um ataque assim avassalador. E eu acho que o Galo do meio de campo para frente está tendo essa dificuldade. Porque nós temos o Júnior Santos que veio o Galo tem o Júnior Santos que veio do Botafogo, que fechou a temporada fazendo gol em final de Libertadores, sendo uma peça super importante pro Botafogo. E até hoje o Júnior Santos não entregou aquilo que se espera. Teve lesão, né? Uma sequência Exatamente. também, né? Então, realmente, eu concordo com o Zete, assim, o Cuca está buscando ainda
as peças ideais para esse Atlético Mineiro, a encaixar o jogo dele, a fazer com que os atletas entendam o que o treinador quer nesse momento, né? Que é como o Denilson falou, o Rony vem de um outro tipo de jogo, o Júnior Santos o mesmo, né? Então eles têm que entender o mais rápido possível, porque o Campeonato Brasileiro É um time muito bom. Você não acha que talvez o estadual tenha criado uma falsa ilusão? Porque o Galo foi super bem no estadual, dominante. E os adversários eram o América, um time de Série B, e um Cruzeiro que a gente está vendo que é frágil, até o momento, pelo menos. Talvez o estadual tenha dado uma falsa ilusão de que o Galo estava mais forte do que de fato está. Pode ser que aos olhos do torcedor, né? Eu acho que... Pode ser que aos olhos do torcedor. Assim, o elenco obviamente é bom, eu acho o elenco bom. Mas assim, a gente se animou um pouco com o rendimento do time, talvez o estadual tenha nos enganado. Eu não digo nem o estadual em si, né? Eu acho que é uma temporada inicial, esse trimestre, né? Indo para o quarto mês, irregular, mas já teve bons momentos, assim como momentos ruins. Hoje foi um jogo abaixo, mas teve jogo que conseguiu criar bastante e faltou ser efetivo. Hoje realmente não encaixou, o estilo de jogo realmente mudou completamente. É muito claro, você tem o menino que é um segundo homem do meio de campo, é um cara que acaba infiltrando, o Scarpa saindo da direita por dentro, o Bernard ainda fez muita falta. Também, hoje estava com meio campo diferente, o Rubens está indo para sua terceira opção, que está vindo como um volante hoje no meio de campo, o Bernard não conseguiu ainda deslanchar, é banco inclusive, você tem o Coelho do lado esquerdo, que é parte do lado esquerdo, o Natanael para mim, que é um bom nome, inclusive, acho que ele vem crescendo muito nessa temporada com o Galo, é um cara que ataca aquele corredor até porque o Scarpa sai dali. E aí você tem mobilidade do Hulk, né, do Rony. O Rony te dá essa possibilidade também de atacar espaço, de ser diagonal. E o Júnior Santos, que era o nome também muito aguardado, ele não conseguiu uma sequência. Eu acho que é um Galo irregular, que teve bons momentos e momentos ruins também. Você falou do Bernard, eu acho que ele subestimou o futebol brasileiro nesse retorno. Eu acho que ele achou que ele ia chegar aqui e ele ia jogar com os pés nas costas, assim, sabe? Jogar à vontade, passear no Campeonato Brasileiro. Porque ele não é nem de perto o Bernard que a gente já viu jogar. Eu acho que ele subestimou, acho que ele falou, vou voltar. Faz quanto tempo que a gente viu esse Bernard jogar em alto nível? Faz tempo, né, cara? Eu acho que ele voltou pro futebol brasileiro pensando, cara, o futebol brasileiro deve estar mais fácil para jogar, uma carreira na Europa, vou voltar grande. Eu acho que ele acabou sendo surpreendido com o ritmo intenso que é o futebol brasileiro. Eu acho que o Galo que superestimou. Trouxe um ídolo, um jogador muito querido, de história, vencedor, caro, precisou abrir espaço em folha, inclusive, e talvez não fosse o momento para dar esse tratamento ao Bernard, né? Cara, acho que é chover no molhado também falar da competitividade do campeonato, né? Então, assim, o Vitória perdeu do Flamengo em casa, vai a BH, tira ponto do Galo, né? O Mirassol... um grande jogo contra o Bahia. Hoje vai a Salvador tirar ponto do Bahia, já tinha quase tirado ponto do Cruzeiro, tirou ponto do Fortaleza. Chover no molhado falar que o Campeonato Brasileiro não perdoa, né? Que assim, não, aqui um time tido como modesto, enfrentar um time maior e tirar ponto não é nada de outro mundo aqui no Campeonato Brasileiro. Por isso que eu estou dizendo que quem joga Sul-Americana eu não consigo entender, poupar no Brasileiro para jogar a fase de grupos do Sul-Americana com o time titular. Vai ser cobrado lá na frente. O brasileiro está mostrando ano após ano e cada vez mais que ele não aceita esse tipo de desaforo. Você vai olhar para a Copa em março, abril, lá em novembro, dezembro você vai se arrepender, porque a sua posição no brasileiro vai ser incômoda. Querido Luciano Dias do Mineirão, 2-2. O Galo precisa voltar a ser Galo, hein, Luciano? Tudo bem, Neto? Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, o Atlético ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, assim como o Vitória também. Ô Neto, eu nem vou falar do primeiro tempo não, tá? Porque a emoção aqui no jogo mesmo aconteceu no segundo tempo. O Vitória abriu o placar logo aos 2 minutos da etapa complementar com o Lucas Alter. 10 minutos depois, o Fausto Vera, que estava um pouco esquecido no elenco atleticano, acabou entrando no lugar do Alan Franco e marcou o gol de empate aos 12 minutos. Só que o Vitória, jogando muito no contra-ataque, conseguiu chegar à virada novamente, ao segundo gol, com o Mateuzinho, bom jogador do Vitória, no rápido contra-ataque, ele fez 2-1. E aí o Atlético foi para aquele abafa, né, tentando de qualquer forma empatar. O empate chegou aos 43 minutos, num bate e rebate na área, e o Igor Gomes deixou tudo igual, 2-2 aqui no Mineirão, num segundo tempo
muito movimentado. Duas equipes, como eu destaquei, que ainda não venceram no campeonato. O Atlético soma apenas 2 pontos, entrou no campeonato como um dos favoritos, né, cogitados a fazer grande campanha. Neste momento, o 17º colocado com apenas 2 pontos. E o Vitória somou o primeiro ponto, é neste momento o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. 23 mil pessoas compareceram aqui ao Gigante da Pampulha nesse jogo com muita emoção no segundo tempo. O técnico Cuca tentou ali colocar o time para frente na etapa complementar, colocou o Coelho, por exemplo, como um lateral direito, mas Neto, o Galo vai ter uma preocupação muito grande, já que o Alan Franco teve uma lesão no joelho e hoje o Fausto Vera foi o substituto, mas o meio-campo do Atlético ficou com muita dificuldade, principalmente na saída de bola. Quarta-feira tem um duelo muito interessante, viu? Atlético e Santos, jogo fora de casa para o Galo, um reencontro de Hulk e Neymar. Hulk, que teve uma atuação muito apagada aqui hoje no Mineirão, o Santos também precisando vencer, então expectativa de jogo quente, quarta-feira, o Atlético enfrentando o Santos fora de casa, Neto. Obrigado, Luciano. As informações direto de Belo Horizonte aqui para o apito final, rodando o Brasil inteiro, mostrando tudo para vocês todos. O Atlético a gente sempre coloca como favorito. O Internacional sempre como favorito. E eles, muitas vezes, o Internacional não ganha título desde 79. Isso. Brasileiro. E tem tudo para ganhar esse ano. Para mim, o favorito é ganhar o título brasileiro esse ano. É Corinthians e Internacional. Por que o Atlético está tão mal assim com o Cuca, com o Hulk, com o Guilherme Arana, né? O que está acontecendo aqui? Por sinal, 2 jogadores que fizeram o gol são 2 reservas. Fausto Vera e Igor. Neto, eu acho que é uma questão de tempo para que o Cuca acerte o time. Eu confio no trabalho do Cuca, acho que vai melhorar. É um momento ruim, acontece isso durante uma temporada. Agora, o Atlético tem que ser, às vezes, estudado pela NASA, né? Porque ano passado ele conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil, ele chegou à decisão da Libertadores, e na última rodada ele correu o risco de ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Né? É a coisa mais louca da história recente do nosso futebol. Mas eu acredito no Cuca, eu gosto muito do Cuca como técnico, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai colocar esse Atlético na linha para brigar por G6. Eu acho que o Galo é time para brigar por G6. Marília? Acho também. Acho que o Galo precisa saber o que exatamente ele quer com a Sul-Americana, porque, de novo, falei no começo sobre o São Paulo, vou falar sobre o Galo, que tem um elenco muito melhor. Não dá para disputar 3 competições. O ano passado, para chegar na final de 2, ficou quase na zona de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que o começo do Campeonato Brasileiro do Atlético é ruim. Fez um começo de bom jogo contra o Grêmio na estreia e tomou a virada. Foi, perdeu uma Libertadores com o homem a mais. Com homem a mais. Tá de brincadeira. Milito, não dá. Ó, se é o Corinthians, você já tava quebrando o Corinthians. Se é o Palmeiras, né, quebra o Abel. Se é o São Paulo, né, quebra o Zubeldia. Se é o Santos, nós quebra o Caixinha. E a gente esquece isso, né? Então acho que até por isso que veio o Cuca. Acho que o Campeonato Estadual foi bem, né? O Cruzeiro, que contratou todo mundo, nem chegou à final. O Galo foi melhor. Mas esse começo do Campeonato Brasileiro é preocupante, porque me parece que a prioridade do Galo não é a Sul-Americana de novo. Vai ser o Campeonato Brasileiro, eventualmente a Copa do Brasil. Eu sou de Fortaleza, Ceará, tenho 37 anos, né? Tenho 2 filhas pequenas, minha esposa, uma casa para... Tem o Galo não é a Sul-Americana de novo. Vai ser o Campeonato Brasileiro, eventualmente a Copa do Brasil. Tem elenco para isso, mas faz um começo de campeonato bem decepcionante mesmo. Godoy? O campeonato estadual não serve muito como referência, engana bastante, né? Ilude bastante. Mas eu entendo esse momento de dificuldade que está passando, com esse foram muitos jogadores contratados. Para entender, mesmo que já tenha jogado com o Cuca... Para entender o Cuca é difícil, né? Para entender é complicado. É um baita treinador. As manias dele, mas acima de tudo... taticamente, se entender, assim que ele conseguir fazer o entrosamento perfeito e o rendimento máximo dos jogadores, será um time muito, mas muito forte. Vamos ver se o Cuca vai ter paciência. E problema financeiro também do Atlético, hein? Vamos ver se o Cuca deixar de pagar, deixar de fazer as coisas, deixar cumprir com esse... Escuta aí, isso é um problema seríssimo, hein? O Cuca é muito sério se não cumprir. Se não cumprir, ele, vaza. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do fechamento, depois aí do apito final, falando muito dessa sequência ruim do Galo no Brasileiro.
Tivemos uma grande vitória para cima do Iquique, mas a gente sabe que o Iquique é um time infinitamente mais fraco. A gente ficou com aquela sensação que o time iria embalar hoje, no Mineirão, né, com a nossa torcida, e não jogou bem hoje. Ninguém jogou bem praticamente. Então você vê um time que atuou muito bem contra o Iquique. Então aí a gente se pergunta, Cuca deveria ter poupado no meio de semana? E será que o time estava cansado hoje para jogar? Porque não faz sentido. O Galo não jogou bem hoje. Jogou muito... o time é mais fraco. Mas, não teve nenhuma semelhança com o time do meio de semana que goleou o Iquique. Então, eu acho sim que o Galo precisa se ajustar. O Cuca está se ajustando, né? E vai ter que fazer esse controle de carga. Porque, sinceramente, eu acho que o Galo hoje entrou cansado. Cansado em campo, não jogou nada. E aí a gente fica lá pro final da tabela, terceira rodada sem vitória. Vive um momento que não é bom pro Atlético no Campeonato Brasileiro. Então a gente torce aí que no meio de semana vai enfrentar o Santos, né? Então o Santos também precisa de vitórias, não conseguiu vencer, não tá um bom momento. Se Deus quiser, o Galo se levantar e ir para cima do Santos. Então você que acompanhou o vídeo até aqui, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha, se você concorda, discorda de tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.